A parada estourou, explodiu ontem à noite aí. E não tem como a gente não falar nesse assunto, que é o grande assunto a ser investigado e destrinchado nesse final de semana. Embora tenha partidas válidas aí pelo Campeonato Brasileiro. Semana que vem, rodada decisiva de Sul-Americana e Copa Libertadores. Mas o que está acontecendo no Corinthians é uma coisa fora da curva. É um negócio um pouco surreal. Eu lembro de uma repercussão parecida na época do Kia. Mas você ainda tava empinando pipa. Era você não tava... Cara, assim, ó, foi uma repercussão parecida, mas eram outros tempos de acesso à informação, né? Pô, atualmente, cara, numa mensagem de WhatsApp, todo mundo tem um inquérito. Na época do Kia, você tinha que esperar o jornal do dia seguinte e tudo. Então era muito mais difícil de consumir informação e, naturalmente, do torcedor tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Nesse caso de agora é muito fácil, cara. Você abre o Meu Timão, a central do Timão, ou escuta a Rádio Bandeirantes, você vai ver lá matérias extensas, detalhadas. Então, todo mundo hoje sabe quem é todo mundo no Corinthians. A torcida tá muito mais fiscalizadora do que era. Até publiquei no Twitter essa semana que eu nunca tinha lido a palavra core tantas vezes no mesmo dia. Verdade. Porque todo mundo hoje sabe o que é o core, sabe o que é o Conselho Fiscal, quem são os conselheiros vitalícios, os trienais. Então, assim, a torcida do Corinthians, esse é o lado bom. Ela tá Você muito acha bom mais isso? fiscalizada. Eu acho bom. Às vezes o pessoal reclama, pô, só tem notícia ruim, nos outros clubes ninguém investiga. Eu acho que a melhor coisa pro corintiano é você ter gente investigando e indo atrás. Nesse caso da VaiDeBet, ele não se tornou público pela polícia, ele se tornou público pela imprensa. Porque o Salazar deu uma matéria em janeiro de 24, salvo engano, falando que tinha um intermediário, e 2 semanas depois o Juca descobriu, o Juca Kfouri no UOL, que tinha uma empresa de fachada recebendo dinheiro. Então, eu acho que essa fiscalização é excelente pro Corinthians. Excelente. Então... Porque senão os caras iam estar deitando e rolando, né? Pô, exato, cara, exato. E é importante a gente saber disso, sabe? E o Corinthians é um clube que cada vez mais se discute uma transformação, novos nomes ascendendo na política, um novo modelo administrativo. É importante que o torcedor saiba os meandros de tudo do clube. E eu fico curioso com isso aí, né? Se caso acontecer que a gente está prevendo aí com o Augusto, né? Quem é um nome legal para vir pro Corinthians? Quem são os nomes que vêm aparecendo? Vamos falar disso. Ô, Fabiane, você sofre muito hate de Instagram, Twitter? Não, Twitter, qualquer coisa que qualquer um coloca, é um negócio surreal que acontece no X. Mas como é que você lidar com isso aí? Porque você é jornalista, né, cara? Você tá lá pra transmitir a notícia, né? Então, eu sou jornalista, mas eu também sou corintiano, assim. Eu nunca tive necessidade de esconder o meu clube de coração. E eu opino muito. Então, nisso que eu tava falando sobre escalação e tal, sempre dou meus pitacos, sempre faço minha análise do jogo. E, naturalmente, eu sofro alguma represália por isso. Tem torcedor que fica puto da vida comigo, que não gosta de mim. Antes, no começo, eu lidava com mais dificuldade, assim, eu me importava de ir respondendo um por um. Você respondia? Sabe? Ficava ansioso, assim, tipo, às vezes eu ia dormir e falava, pô, cara, eu tinha a sensação que todo mundo me odiava. Isso sabe? é normal, acontece. Mas não, assim, eu acho que até em comparação com outros amigos meus jornalistas, são até mais afrontosos, eu sou bastante querido, assim, pelo torcedor no geral, sabe? Eu consigo sentir que a reação, até no contato pessoal, é muito mais positiva. Tipo, ninguém nunca me encontrou na rua e falou, pô, você não criticou o Garro aquele dia lá? Nunca me aconteceu. Eu sei que com amigos meus já aconteceu. Exato. E, no geral, assim, o contato é muito positivo mesmo. Por eu me assumir torcedor, eu acho que isso ajuda. Então, o cara sabe que por mais que eu esteja reclamando de alguma coisa, eu tô sentindo a mesma coisa que ele. Então, nesse sentido, eu nunca tive grandes dificuldades. E como é que tá a fase na Band, na Rádio Bandeirantes? Tá? É o Capriotti que tá comandando lá ainda? Sim. Um abraço Nossa, esse Capriotti. Vocês têm que trazer ele aqui. Já veio. Já veio. O Capriotti é um dos caras mais bem educados. esse. É um gentleman. Não, O gênio. Capriotti é um cara sensacional. E onde ele mexe, dá certo, né? Exato. Como é que tá lá o trabalho na Rádio Bandeirantes? Lá consome muito do seu dia, né? Cara, bastante. Eu entrei numa época de Corinthians também que, assim, a minha presença ali é muito necessária em outras vertentes do programa. Então, por exemplo, ontem fiquei muito tempo ao vivo, trazendo as informações, mas eu gosto, cara. Eu gosto, assim, realmente. E também, eu entrei na Band dia 14 de fevereiro, né? Faz 3 meses e pouquinho. Teve um título, um processo de impeachment, um inquérito. Tudo. Então, assim, cara, eu entrei no olho do furacão. Mas, pô, equipe super boa, como você falou, a Rádio Bandeirantes tem uma credibilidade muito grande, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala lá. Eu sei que o microfone que eu tô segurando é pesado, assim, então eu não posso errar, não me dou o direito de errar. Então eu me cobro muito mais
Mas a gente tem uma equipe muito qualificada, tanto no jornalismo quanto no esporte. Os setoristas dos outros clubes são muito capacitados. O Paulo do Vale no São Paulo, o Miliose no Santos, o Soler no Palmeiras. É uma rapaziada muito boa, assim, eu me dei muito bem com todo mundo, tô muito à vontade lá. Pô, que legal, parabéns por essa fase aí na Valeu. Rádio Bandeirantes. Muito legal, você escuta o... Claro, sempre. Fabiano, Já participei do programa da Rádio Bandeirantes também. Você Eu amo a participou? rádio, Quem participei. fez essa cagada? É, cagada. Eu, Capelanes e o Capriotti, velho. Vai pensar, moleque. Se tem besteira, o Capelani está envolvido. É lógico, é sempre. Capelanes é um doente. Já trouxeram ele aqui? Completamente louco. Já, o Capelanes é o cara mais maluco que eu já conheci na minha vida. Ele é malucaço, velho. É louco. Eu ia perguntar, Fabiane, os torcedores, eles entendem que você tem um lado político, porque o Salazar passa muito por isso, né? Político no Corinthians? No Corinthians. Esse cara aí tá Não. puxando para... Exemplo, como acontece com o Salazar, renovação e transparência, parece que ele tá com os Aliás, caras. uma injustiça bizarra com o Salazar. Bizarra. Isso acontece com você? Não muito. Porque, assim, eu Porque eles estão focados no Salazar mesmo. Exato. Pô, velho, e o Salazar até saiu do Twitter. Acho que ele foi muito inteligente. Ele nessa saiu escolha. do... Ele foi hackeado lá atrás, salvo engano, e não fez questão de voltar, sabe? Tipo, não, vou seguir fazendo meu trabalho aqui. Eu já até falei aqui, eu acho uma injustiça tremenda que fazem com ele, porque o Salazar é um puta jornalista, assim, tá? Pra mim tá nos melhores setoristas. Hoje não é mais setorista do Corinthians, mas pra mim faz um trabalho impecável. Ele tá no Santos agora. Tá né? no Santos, ele mora em Santos. Mas o investigativo ele continua fazendo. Inclusive, a notícia em primeira mão ontem do indiciamento foi dele, não foi? Foi dele. Exato. Acabou saindo todo mundo meio que na mesma hora, porque nesses casos é a mesma fonte, né? Assim, na polícia que quem vaza. Então acaba todo mundo sabendo por cima. Mas não, eu não sou um cara tão atrelado a um lado político no Corinthians. Eu passei muito tempo batendo muito na renovação e transparência, em específico na base, porque eu trabalhava no meu timão como um setorista da base do Corinthians, né? Então, eu bati muito na base lá atrás e atualmente eu bato muito na base. E aí, de vez em quando, pintam os loucos lá, falando, pô, mas na época do Duílio você não falava. É bem isso. O que você acha disso? Cara, eu acho meio bizarro, porque assim, o jornalista, você pode contestar ele se a informação dele for mentirosa. Tipo, mas você criticar que ele tá publicando num timing ruim, de quem ele tá falando, eu já acho errado. E, pô, vazou muita coisa do Augusto, cara. Muita coisa, e não foi só um portal. Todos os portais estão sabendo, o Globo Esporte, o Meu Timão, a Central, a Gazeta, a Bandeirantes, a Itatiaia, todo mundo tá por dentro do que tá rolando. Então, se tá vazando mais coisa, gente, é porque tá acontecendo mais coisa. Não dá pra pensar o contrário disso, sabe? E é muito difícil de manusear. Então, eu não vejo esse conluio contra o Augusto como se fosse um movimento orquestrado da imprensa. Pelo amor de Deus. Pelo contrário. Os poucos contatos que eu tive com o Augusto, ele foi um cara educadíssimo comigo. Sempre me tratou muito bem mesmo. Nunca negou entrevista. Pelo contrário, eu acho que, por vezes, ele aparece publicamente em momentos que outros presidentes não apareceriam. Pô, terça-feira ele estava com a gente na Rádio Bandeirantes, deu uma entrevista exclusiva pra gente. Então, assim, eu não tenho nenhuma ressalva pessoal ao Augusto. Pelo contrário, só tenho elogios. É um cara que sempre me tratou muito bem, não só a mim, mas a todos os colegas da imprensa. Então, eu não veria motivo algum para realmente haver um movimento orquestrado contra o presidente. Só o Salazar que não, né? Que ele teve porque assim, com o Salazar. as pessoas têm memória curta. O Augusto, ele não foi só unanimidade quase na votação da eleição. Foi meio que uma unanimidade na imprensa. Sim. Todo mundo falava, tem que dar oportunidade para outro grupo, Exato. tem que trazer outra pessoa, tal. Me lembro muito bem disso no final do 23, né? Eu não julgo ninguém que apoiou o Augusto. A gente tava falando disso no off, né? Muita gente acreditou no cara porque era uma perspectiva de mudança depois de 16 anos da renovação. E era o cara que tinha, ele era o único candidato de oposição. Não tinha, tem uma terceira via, um cara surgindo. Não, tinha só o Augusto. Então eu entendo muita gente que apoiou o Augusto. Eu realmente eu não apoio o candidato algum à presidência do Corinthians, nunca. Até foge o meu papel. Acho que um repórter não pode chegar e falar, vota nesse cara. Mas eu entendia quem apoiava o Augusto, eu entendia essa perspectiva.